E aí galera, tudo bom? Vamos para a segunda parte da nossa videoaula. Na última videoaula a gente apresentou um pouquinho os programas, mostrou as bibliotecas. Então nessa parte a gente vai para a familiarização com o ambiente do Arduino. Então eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Se vocês abrirem o aplicativo do Arduino lá, essa vai ser a tela que vai mostrar para vocês. E já vem escrito algumas coisas aqui que são as estruturas básicas que a gente tem para montar um programa, para programar no Arduino. E eu vou mostrar algumas coisinhas que são importantes a gente saber antes de começar a programar. Então, se a gente vier aqui em Tools, deixa eu ativar o pointer de laser aqui. A gente for em Tools aqui e a gente encontra essa aba Keyboard. Nessa aba Board, você vai encontrar vários tipos, vários modelos de Arduino aqui. Por que isso? O Arduino ele é um programa que ele não reconhece sozinho. Isso é meio chato. Então, se você conectou um Arduino lá na saída USB do seu computador, você vai ter que ir lá e escolher. Por exemplo, se eu estou usando um Arduino Nano, eu vou ter que escolher aqui que eu estou usando um Arduino Nano. Porque senão, se eu deixar no Uno e eu tiver com o Nano lá, o seu programa não vai funcionar, ele não vai carregar. Então, você tem que vir sempre aqui na aba do board, escolher qual que é o seu Arduino que você está usando. Outra coisa que é importante, essa abinha aí da porta USB. De novo, chato. O Arduino não reconhece ainda qual que é a porta que você tinha que selecionar. Podia reconhecer automaticamente. Mas estão falando que nas próximas versões isso já vai acontecer automaticamente. Ele já vai identificar sozinho. E você tem que entrar nessa porta e vai estar lá, por exemplo, com 12, com 13. E aí, geralmente, está escrito em volta qual que é a porta, ou qual que é o tipo do seu Arduino lá. Então, outra coisa que é bom saber é o Serial Monitor. Então, você pode digitar Ctrl Shift M também, que ele vai abrir o seu Serial Monitor na hora que estiver rodando o seu programa do Arduino. Por que ele é bom? Porque se a gente colocar lá no meio do nosso código alguma coisa para retornar para o nosso Serial Monitor, por exemplo, eu declarei uma variável x que toda vez que ela passa pelo loop, ela incrementa o seu valor de 1. Então, eu posso colocar lá para ele retornar para o meu serial monitor qual que é o valor do x na hora que ele passar por ele. Então, toda hora ele vai estar mostrando lá na telinha, tipo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Outra coisa que é bom a gente saber também, que é para a interligação do Arduino com o Proteus. Interligação? Não sei se é assim que fala. Mas, então, quando a gente quiser exportar para a gente simular no Proteus, onde que a gente vai vir? A gente vem em Sketch, a gente vai em Export Compiled Binary, e a gente vai exportar esse compilado binário, e aí é ele que a gente vai carregar para dentro do nosso Proteus, para o Proteus simular o nosso código lá dentro. Então, e toda vez que a gente salva nosso sketch do Arduino, a gente vai vir em File, Save, e ele vai criar para a gente uma pasta. Por exemplo, essa pastinha aqui que ele criou. Então, ela vai vir com o nome sketch, não sei o que, se você não tiver mudado o nome, caso você tenha salvado tipo, com o nome AB, essa pasta vai ter o nome de AB. Então, e lá dentro vai estar o nosso programinha do Arduino. Então, aqui está a nossa pasta. O programa que o Arduino salva é esse azulzinho. E aí, quando você faz aquele compilado binário, ele vai exportar esses dois arquivos aqui. O que a gente vai usar é esse primeiro. A gente vai carregar esse primeiro arquivo lá dentro do Proteus, então, para ele simular lá dentro. Então, aqui a gente vai partir para a parte de mostrar quais são as estruturas básicas do Arduino. Eu acho melhor a gente programar, mesmo a gente não tendo mostrado nada, para dar para vocês uma noção do que é o Arduino, o que a gente vai ter que fazer, e para instigar a curiosidade de saber o que é, e mais para frente a gente vai explicar passo a passo tudo que a gente fez aqui. Então vamos fazer um programinha aqui no Arduino. Desculpa. Ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar num loop e ele vai ficar fazendo o nosso LED acender e apagar isso para sempre.
Então, como é que a gente começa a programação no Arduino? Eu vou apagar tudo isso daqui. Então, primeiramente, o Arduino, antes de tudo, a gente tem que declarar as nossas variáveis do programa, o que a gente vai estar usando lá dentro. Então, vamos começar. Para a gente escrever um comentário no Arduino, a gente faz ele com 2 barras. Então, isto é um comentário. E aí, então, vamos partir para a declaração das nossas variáveis. O que é importante também? A gente está mexendo com LED. Então, a gente tem que especificar para o nosso programa do Arduino qual que é a nossa saída, em que pino que ele está. Lembra que a gente tinha mostrado lá que tinha aquelas portas de saída digital que elas iam de 2 a 13, eu acho. Então, a gente tem que declarar isso daqui no início. Como é que a gente declara? A gente escreve int. Então, a gente pode colocar um nome qualquer. Podia ser nome qualquer. E aí eu escolho uma porta, você que escolhe. Então, vou colocar nome qualquer igual a 3. E vou colocar esses 2 pontos aqui. Então, o que é isso que eu fiz? O int é para definir que eu estou declarando algo. Na verdade, a gente vai ver mais para frente que ele significa inteiro. Só que quando a gente vai definir uma porta, a gente coloca o int também. Então, nome qualquer igual a 3, 2 pontos. 2 pontos é porque a gente tem que sempre terminar uma linha de comando com 2 pontos para o Arduino entender que a gente terminou aquela linha de comando e ele poder pular para a próxima. E o 3 é o que? É a nossa porta 3. Está declarando como nossa porta 3. Mas vamos mudar esse nome aqui. Como vai ser um LED, que é a saída, vou escrever LED igual a, sei lá, porta 12. Então, beleza. E eu vou criar uma variável também para mostrar para vocês. Então, int variável. E outra coisa, a gente não pode colocar espaço, sempre for colocar espaço, pelo menos para o nome de uma variável. É bom ou você começar com a segunda palavra com letra maiúscula ou com aquela barrinha que vai embaixo. E eu vou falar que essa é a minha variável 1. E eu só estou declarando ela, não preciso atribuir nenhum valor para ela. Porque aqui no começo de tudo a gente só está declarando realmente. Aqui a gente colocou 12 para especificar aqui a porta. E aí a gente pode pular para o nosso void setup. O que é o nosso void setup? Se a gente abrir aqui, vamos colocar uma outra. Ele mostra aqui no começo, void setup. Para a gente colocar o nosso código aqui, que ele vai só rodar uma vez. E o nosso void loop, ele vai ficar rodando repetidamente até a gente desligar o nosso Arduino. E aqui a gente pode ver também como é que é a estrutura dele, e a gente sempre termina um void, ou seja, uma função entre 2 chaves. Então, tudo que tiver no meio vai ser o que vai rodar dentro daquele void. Então, vamos partir para o nosso void setup, que é a gente vai definir o que não são nossos pinos de entrada, se eles são de entrada ou de saída, se a gente vai estar recebendo um sinal ou mandando um sinal. E a gente pode também declarar os valores iniciais das nossas variáveis que a gente colocou aqui. Então, vamos lá. Void setup. Abre e fecha chaves. Abre essa chave. Aquilo lá é colchete, né? Isso daqui é a chave. E aqui no meio vai vir nosso código. Pode ver que ele já fechou a chave pra gente. E aqui a gente vai colocar um negócio que chama serial begin, que tem a ver com aquele Ctrl Shift M, que é o plotter monitor que a gente tinha falado. Depois a gente vai falar sobre isso, porque mas só faz. Então, serial.begin 9600. Esse 9600 aqui é o número que ele usa, acho que é de bits, não sei o que é direito. Mas vamos escrever aqui, fazer um comentário. Esse é o código que vai rodar somente uma vez. E aqui agora eu vou definir os meus pinos. Lá eu inicializei eles, falei que isso daqui está dentro do meu código e eu vou definir o meu pino LED como sendo de entrada ou de saída. Por exemplo, se fosse um botão, seria uma entrada. Como é um LED, ele é uma saída. Então a gente coloca pin mode, eu falo o nome do meu LED, que eu iniciei ele lá,
e eu coloco ele como sendo output. Só uma coisa que eu vou falar também, ele é a programação em Arduino ela é case sensitive. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, eu coloquei LED com L maiúsculo. Se eu tivesse colocado LED assim, ele não ia saber que é a mesma coisa. Então, é um case sensitive. E também é importante a gente notar aqui onde tem minúsculo ou maiúsculo para os comandos básicos do Arduino, porque também faz diferença. Se eu tivesse colocado pin mode sem o M maiúsculo do mode, ele não ia reconhecer. E eu vou falar aqui também que a minha variável 1, ela recebe o valor de 0 no começo do nosso programa. Então, beleza. A gente fez o nosso serial begin, é tudo isso que a gente precisa para o nosso setup. Então, a gente vai começar o nosso loop. Então, void loop. É sempre bom colocar essa indentação aqui para, quando o seu código for maior, você saber o que está dentro de quê. Às vezes, se a gente coloca algumas estruturas de controle que também tem colchetes dentro do nosso código, a gente vai sempre jogando para a gente conseguir visualizar melhor o nosso código. Então, aqui dentro do nosso void loop, a gente vai fazer o quê? Vamos mostrar primeiro a nossa variável. Então, vamos fazer um código qualquer para ela. A nossa variável 1 é igual a nossa própria variável 1 mais 1. Então, o que eu estou fazendo com isso daqui? Eu iniciei no nosso void setup, que roda só uma vez, que a nossa variável 1 é igual a 0. E aqui dentro eu estou falando que a nossa variável 1 é o valor da nossa própria variável 1, ou seja, 0, mais o número 1. Então, toda vez que ele rodar por esse loop, ele vai acrescentar de 1. Então, a primeira vez que rodou, ela era 0, passou para 1. Na segunda, ela era 1, vai passar para 2. E assim ela vai ficar rodando. Então, a gente vai colocar depois um print nela para a gente ver aquela parte do plotter serial. Então, vamos colocar aqui como é que a gente printa lá. Então, serial.print contagem do loop, 2 pontos, fecha aspas. E aqui já vale a gente ver também. Serial print, o que eu vou fazer? Eu vou mandar aquele negócio lá de plutar lá, que eu tinha falado o nome, para escrever essa frase aqui, contagem do loop. Só que isso daqui, para eu escrever uma frase, eu tenho que colocar entre parênteses. Para se eu quisesse escrever uma variável, que nem eu vou escrever agora, então, serial.print variável 1. Então, isso daqui já vai direto. Então, eu não preciso